Vamos lá, ARP Flooding. Quando eu devo habilitar o ARP Flooding? O ARP Flooding, você habilita ele com o mesmo conceito do hardware proxy. Tá? Com ele desabilitado, com o ARP Flooding desabilitado, quando o host A precisa encontrar o host B, ou o host 1 precisa encontrar o host 2, ele faz uma consulta no Spine, o Spine vai ter o database, e ele vai buscar a informação, vai mandar a informação para o Leaf, onde ele sabe que está o host 2. Tá? Para você ter essa comunicação de unicast sem precisar fazer flooding na rede, você, além de desabilitar o API flooding do Bridge Domain, você precisa também habilitar o Unicast Routing. Porque se você não habilitar o Unicast Routing, ele vai fazer flooding de qualquer jeito. Tá? Então, quando eu preciso habilitar o ARP Flooding? Um cenário de migração, né, fora do Fabric, como o outro exemplo, e quando você tem dispositivos que eles podem mudar o endereço IP, mas não mudam o MAC address. Podem manter o endereçamento IP, mas podem mudar o MAC address, como por exemplo um firewall ativo-passivo ou um load balancer, que você tem um endereço VIP e ele manda para diferentes dispositivos que têm MACs diferentes. Então você habilita o ARP Flooding porque ele tem que fazer o flooding para descobrir de novo, toda vez descobrir qual é o MAC address daquele dispositivo. Também em cenário de migração, como eu falei, quando, por exemplo, você tem o default gate da sua rede fora do Fabric, fora do seu bridge domain, como, por exemplo, um switch externo, então você precisa fazer esse flooding para descobrir onde está o seu MAC, né, o MAC do seu default gateway. E agora, sobre esse unicast routing, né, por que eu tenho que usar isso? A primeira razão é quando você quer rotear. Então você habilita o Unicast Routing. E quando você quer que o Fabric ele aprenda os IPs além dos MAC addresses, tá? Então, porque por padrão, camada 2 ele só vai aprender o MAC. Você habilita no Unicast Flooding, ele faz associação do MAC ao IP address do dispositivo. Então, um exemplo aqui, da telinha aqui, o Unicast Routing desabilitado. Você pode ver que a coluna de IP está em branco. Quando ele está habilitado aqui no cantinho, você pode ver que ele já associa o IP do host nessa coluna de IP. Tá? Então esse é o efeito imediato que ele tem, e aí ele ajuda a fazer um mapeamento mais efetivo de onde estão os hostings. Quando eu tenho que habilitar o Treat as Virtual IP, né, essa opção dentro do Bridge Domain, quando você tem um cenário onde você tem dois fabrics diferentes, você compartilha o mesmo EPG nos dois, você faz um stretch de EPG, e você tem os bridge domains também fazendo um stretch, né? Você tendo o mesmo endereçamento. E aí você é, fatalmente você vai fazer vmotion de máquinas de um lado para outro nesses dois fabrics. E para evitar que você precise ficar mudando o endereçamento IP do gateway do seu servidor, quando você fizer o vmotion para lá e para cá, você cria um IP virtual. É como se fosse um VIP do HSRP. Então você cria um IP virtual onde você coloca nesses bridge domains. Isso não é bem um HSRP, tá? Mas ele, ele faz esse papel de ter um IP virtual e manter um IP físico para evitar que você tenha problemas de conflito de endereçamento. E aí você não precisa ter o mesmo endereço de default gate do Fabric B no Fabric A. Ele é um IP virtual. Eu posso ter, por exemplo, mais de um IP no Bridge Domain? Lembra quando você faz a configuração de um roteador ou de uma porta Layer 3 de switch, que você pode colocar aqueles secondary IPs? No Bridge Domain você também pode fazer isso, só que tem uma limitação. No Bridge Domain, quando você faz isso, somente o DHCP, o primeiro endereço habilita o DHCP Relay. Ele não deixa você
fazer DHCP Relay nos IPs secundários. Então, muita atenção nisso, porque se você tiver hosts que dependam de pegar IP fora dessa subnet e que esteja em alguma das subnets secundárias, você não consegue habilitar o DHCP Relay, ok?